grosso modo, quando falamos as palavras preparação mental, a gente logo liga a algo que vai nos levar até um sucesso. Quando a gente fala de preparação mental no mundo dos esportes, esse tema é todo permeado pela dor, e a dor no ato da prova. Você já pensou em quais são os gatilhos que um atleta de alto rendimento tem que acessar para poder completar uma prova? Hoje a minha convidada é a Marilza Iron. Ela vai explicar exatamente como funciona isso. Ela é campeã Ultraman, 8 vezes campeã Homem de Ferro e muito mais, que depois ela conta aqui para nós. Então, se preparem, se aqueçam, porque agora começa mais um episódio do nosso podcast Bossa Nossa. Antes de começar e deixá-la se apresentar, não se esqueça, você que está no Spotify e você que está no YouTube, de ativar os sininhos, de comentar e dar um like, porque dessa forma o algoritmo acha que a gente é bem legal e aí espalha essa mensagem para muito mais pessoas. Então, vamos deixá-la se apresentar. Marilza, conta para eles quem és tu. Bom dia. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande falar sobre esporte, que é uma coisa que eu adoro. É um estilo de vida, literalmente, né? É o triatlon. E eu sou Marilza, sou mãe de 2 meninos. Um mora aqui, outro mora na Austrália já há uns 20 anos. Tenho 5 netos. Que delícia! E adoro esporte. Então, assim, minha vida divide entre treinar, trabalhar e curtir a família e, logicamente, os amigos também. E é um estilo de vida, assim, que eu gosto muito, uma rotina de vida que eu custei demorou a conquistar, né? E que hoje eu prezo muito e procuro sempre manter ela em alta. Tipo, hoje, para vir aqui, eu já acordei 4 e pouco da manhã para fazer o meu treino de bike, para chegar aqui bem tranquila e a gente bater esse papo gostoso. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Quais são os atributos, os conhecimentos, habilidades, atitudes que uma pessoa que busca ter alto rendimento, independente se ela é do esporte ou não, mas eu acredito que o esporte pode nos ajudar muito, ensina muito a gente, Sim. né? Qual é esse comportamento que uma pessoa que busca isso tem? Então, claro que para começar, a primeira coisa que eu tenho que te perguntar é como que uma mãe e uma advogada consegue adicionar na sua rotina um esporte de alto rendimento, porque não é uma atividade física que eu estou indo lá na academia treinar 1 hora. Como que você consegue fazer essa gestão? Olha, eu sempre fui muito organizada. E depois que eu comecei a praticar o triatlo a partir de 2012, porque eu comecei na corrida em 2007, né? Então eu sempre acordei muito cedo, já deixo as coisas tudo organizadas um dia antes. Aliás, começa já uma semana antes. Todo domingo eu recebo a minha planilha, eu tenho um técnico, treinador que me passa todos os treinos. Então eu tenho que organizar, porque eu tenho que saber a minha agenda, o que eu vou ter de audiência, que cliente que eu vou atender, se eu vou ter que fazer uma defesa oral no Tribunal de Justiça, como que eu tenho que me preparar, como que eu tenho que estar, né, psicologicamente para isso. Então, assim, eu já deixo tudo muito organizado já um dia antes, mais ou menos a semana toda já ali. Como eu tenho essa flexibilidade de horário, mas isso é uma coisa boa e uma coisa ruim. Porque às vezes eu tenho um treino, eu sempre começo às 5 da manhã para às 9 eu já estar ali pronta para atender um cliente às 9, 10 horas. E tem cliente que às vezes que ele quer ser atendido à noite, que ele sai do trabalho. Então eu tenho essa flexibilidade. Tá. Então eu prefiro priorizar meus treinos na parte da manhã, que daí se eu precisar trabalhar até umas 9, 10 da noite eu consigo, né? E gosto de dormir cedo. Então, assim, é organizar a logística, organizar os meus horários, tanto de trabalho quanto de treino, porque quando uma coisa, tipo assim, eu tenho que fazer um treino, eu não conseguir fazer de manhã para eu fazer à tarde, parece o Waze, sabe, remanejando a rota. Aham. Aí eu tenho que replanejar tudo, então isso já desgasta, te causa um estresse desnecessário, né? Então, eu já acordo cedinho, já faço tudo que eu tenho que fazer, e aí é só trabalhar o dia todo. E a tua Então, rotina é acordar organização. sempre às 4 horas da manhã? 4h30, no máximo 5 horas. Agora eu estou no período off-season, né? Que, tipo, já preparando para as temporadas já do ano que vem. Então, assim, eu me permito acordar ali umas 15 para 5, 5 horas da manhã, para 5h30 eu já estou treinando. Então, no máximo 5h30 eu já tenho que estar tomado café, me arrumado, trocado, ou tá pedalando, ou tá correndo, fazendo trabalho de pilates, musculação, que não é só nadar, pedalar e correr, tem outras atividades junto que agregam, né, a isso. Tá. Então, vamos já entender.
Conta para nós o que é o triatlo, quais são as modalidades, ou não sei se é modalidades, Sim. ou se são provas que é inserido dentro do triatlo, como funcionam as regras e por que você escolheu esse esporte e não outro? Então, o triatlo é você nadar, pedalar e correr, né? Eles brincam assim, um nada, pedala e corre. Então, tem qualquer pessoa que nada, pedala e corre, faz uma prova, ele é um triatleta. Existem diferentes distâncias. Então, tem o sprint, que é você nadar 750 metros, pedalar 20 quilômetros e correr 5. E tem a distância olímpica, que é 1.500 metros, né? É pedalar 40 quilômetros e correr 10, que tem nas Olimpíadas, inclusive. E aí tem as meias distâncias e as ultras distâncias. A meia distância pedala mais ou menos 1.900, nada 1.900, pedala 90 quilômetros e corre 21, que é uma meia maratona. Tá. A minha especialidade, o que eu gosto, é de meia a longa distância, que é essa meio Ironman, né, ou long distance, ou Ironman, que é nadar 3.800, pedalar 180 e correr a maratona no final, no único dia. E tem a outra Endurance, que agora eu descobri que eu gosto e me apaixonei pela distância, que é uma prova que ela pode ser ou contínua ou dividida por dias. Ultraman Brasil, que é uma prova de triatlo, mas de Ultra Endurance, foi nadar 10 quilômetros no primeiro dia e pedalar 145 quilômetros. No segundo dia, você pedala 276 quilômetros. No terceiro dia, você corre a dupla maratona, que são os 84 e 400. Então, as distâncias mais conhecidas são essas. Aí tem os desafios diferentes, né? Que tudo é triatlo e todo mundo que pratica é um triatleta. E tem as distâncias também de você fazer 2 Ironman seguidos, ou um a cada dia, ou 3, ou quíntuplo, ou deca Ironman, que eles chamam que é fazer um Ironman por dia. E tem os atletas mais malucos que fazem mais. Quando você fala fazer um Ironman por dia, é uma das modalidades por dia ou fazer as 3 todos os dias? As 3 todos os dias. Que nem as que eu fiz mais, que é o Ironman, eu treinei para 10 competições, só que daí teve a pandemia e não teve as provas, então terá um ano que vem. Então, os 8 Ironmans que eu fiz foi de nadar 3.800, pedalar 180 e correr 42 no único dia, que é a prova que acontece em Florianópolis. E ela acontece em várias partes do mundo, né? Tipo uma franquia a nível mundial. E que você também, nessa franquia, você é classificado entre todos os atletas do mundo que fazem, na sua categoria, essa mesma prova. Então, a minha categoria hoje, atualmente, é 55, 59 anos. Ah, é por categoria de idade? Por categoria de idade. Fora os triatletas profissionais, todo mundo é por categoria de idade. E eles têm uma classificação mundial que, atualmente, eu estou entre 1% das melhores triatletas do mundo na minha categoria. Então, tipo lá, conseguiu 5 mil atletas competiram Ironman. Então, aí tem os 10%, que é bronze, a prata e o ouro. Então, eu estou entre 1% já há algum tempo aí nessa... Parabéns! Mas é por isso que você é essa Marilza Iron. Mas e por que você escolheu o triatlo? Por que foi o triatlo e não outra? Então, quando eu comecei na corrida em 2012, o triatlo foi em 2012, a corrida em 2007. Porque assim, eu sempre gostei de comer, mas não gosto muito de fazer dieta. E não me sinto confortável acima do peso. E na época eu falei assim, qual a modalidade ali que perde mais caloria dentro daquilo que eu consigo fazer? Né? Então eu vi que era corrida. Comecei a correr, na primeira prova assim, que eu corria de 15 em 15 dias, corria de um poste no outro, comecei a caminhar e corria de um poste no outro. Fui participar de uma competição aqui em Rio Preto, que era da TVT, uma corrida histórica, em março de 2007. Eu terminei ali a corrida, fui embora, escutei chamando meu nome, eu falei, nossa gente, o que será que eu fiz de errado, né? Aí já eram me chamando que eu tinha ganhado na minha categoria, na minha primeira prova. Eu falei, nossa gente, eu subi assim no pódio, super com vergonha, as perninhas até assim. Eu falei, nossa, esse negócio é gostoso, né? Gostei desse negócio. Aí eu comecei a correr, aí eu comecei já a ampliar as distâncias, de 5, de 10, de 15, 21. Aí em 2010 eu fiz um desafio de 10 maratonas oficiais do Brasil, que foram em várias cidades do Brasil fazer uma maratona. Eu completava no mês de novembro em Curitiba. De Curitiba eu fui para a Austrália, então competi no domingo, embarquei para a Austrália na terça-feira, no próximo sábado eu já fiz uma competição de montanha na Austrália, que também foi muito legal, foi uma trail marathon, então foi assim, eu gostei muito dessa vibe
de ficar longas horas, sabe? Porque acho que eu esquento quando o pessoal está começando, né, a ficar cansado, aí eu começo a desenvolver. Então, acho que por isso que eu gosto de maior distância. E em 2012, tinha uma corrida na África do Sul que chama Comrades, né, com os camaradas. É uma corrida, assim, muito bonita, que ela vai de Durban para Pietermaritzburg, ou o contrário. Então, um ano ela sobe, outro ano ela desce, mas é o mesmo percurso. Em 2012 eu fiz essa prova e treinei 6 meses para ela, que são 90 quilômetros. E é tudo downhill. Então, ali eu falei, puxa, agora eu já estou cansada de só correr, né? Eu já tinha feito todas as provas oficiais do Brasil, tipo Pampulha, São Silvestre, as maratonas, as mais tradicionais, eu já tinha feito na corrida. Eu falei, agora eu quero alguma coisa diferente. Eu falei, eu sempre achei bonito o pessoal que nada, pedala e corre, mas não tinha nem bicicleta. E aprendi a nadar de adulta. Aí eu voltei em junho, eu falei, eu vou começar nesse negócio, né? Aí eu fui para Pirassununga. Isso faz exatamente quanto tempo que você começou a pedalar e a nadar? 9 anos. E depois desse início teu, quanto tempo você levou para o seu primeiro troféu? Então, na primeira prova de triatlon, que foi em Pirassununga em 2012, em novembro, eu que já queria fazer uma média distância, né? Corri 90 quilômetros, fiquei 9 horas correndo lá nas montanhas. Eu consigo fazer uma prova que dura umas 5 horas. Eu falei, não, primeiro você faz um sprint, né? Que é você nadar, lá em Pirassununga, nadar 900 metros, pedalava 22 quilômetros, corria 6. Falei, nossa, gente, é muito pouco isso, né? Peguei uma bicicletinha, que não era nem de triatlo, fui lá, fiz a prova. E aí eu já peguei primeira categoria. Eu falei, nossa. Aí no ano seguinte, já fui para Caiobá fazer um long distance, que é nadar 1.900, pedalar os 90 e 21. Só que assim, já foi uma outra pegada de prova. E todo mundo já tinha umas bikes, porque assim, a gente tem 2 bikes de competição. Então é a Speed, que é uma road, que eles falam uma bike de estrada. E tem a TT, que é a Time Trial, que é de performance mesmo, que ela é mais compacta, você é mais de velocidade. Então eu não tinha essa bicicleta. E fui competir com a mulherada que tinha isso, mulherada já antiga no triatlo. Nossa, eu saí assim, eu nadei, né, saí bem da água. Na hora que eu fui pedalar, eu com a bicicletinha ali, a mulherada passava. Eu falava, nossa, gente, eu vou chegar, vou ser a última. Já cheguei assim na prova, já chorando, falei pro meu marido, todo mundo já terminou a prova, eu vou ser a última, eu não quero mais fazer isso e tal. Aí eu falei, não, olha aí, vai lá, vai correr. Aí eu comecei a correr, eram 3 voltas de 7 quilômetros, né, para dar os 21. E já comecei a correr ali, comecei a falar assim, poxa, eu vou ser a última, né? Nossa, é muito chato isso, é muito cansativo. Aí você começa a briga mental. Falei, para, né? Se você perder, perde com dignidade, né? Você veio aqui para fazer a prova, você não veio para pegar pódio, você veio para ver como é que é essa pegada de fazer uma prova mais longa. Aí eu comecei a correr, aí eu fui buscando a mulherada. Aí no final ainda fiquei em terceiro na categoria. E com uma bicicleta que não era que não ideal. Era de triatlo, assim. Que não era nem ideal, é que não era de triatlo. Não. Como deve ser gostoso a gente descobrir o nosso talento fazendo, né? Isso. Que aí você fala assim, puxa, é possível, né? Então, se eu vir com esse equipamento, que não é o ideal, e já consegui, então, assim, eu tenho que me preparar melhor, né? Treinar mais ainda, e ter um equipamento que me ajude. Então, aí em 2013 eu já consegui trocar de bicicleta, já fui para Brasília, já fiz a prova em Brasília. Aí eu já fui classificada para um campeonato mundial, aí já na franquia Ironman. Então é o Iron 70.3, mas é a mesma distância. Eu já fui classificada, no primeiro ano que eu fui para Brasília, eu nem sabia que existia essa coisa, porque assim, eu não era do meio esportivo. Eu já comecei na categoria 40 anos, né? Não tenho tradição na família de alguém que te incentiva. Nossa, vai fazer esporte. Não, eu sempre fui de atrevida mesmo, né? Então, assim, esperei os filhos crescerem, casarem, se formarem, sair de casa, para depois eu me dedicar ao esporte, que eu sempre gostei. E de fazer, assim, de estar em movimento em alguma coisa. Então, assim, eu levava o filho para fazer judô, para fazer natação. Eu ficava, assim, apaixonada, olhando. Eu falei, poxa, que bacana Eu só preciso fazer um porém no que você está falando, porque eu acho que a gente não pode perder algumas oportunidades quando alguém fala algo aqui importante. Por exemplo, eu tenho 49 anos, só que eu não tenho filhos, mas a maioria das minhas amigas todas têm filhos, e eu convivo muito com outras mulheres, mulheres maduras. E é muito importante escutar o que você falou e a gente construir essa nova perspectiva que a gente pode recomeçar. E a gente pode recomeçar agora sem as preocupações de criar um filho, porque os teus filhos já foram.
Tá tudo resolvido Sim. e dá uma nova cara para nossa vida, que foi exatamente o que você fez. Foi. Tanto é que quando o pessoal falou assim, nossa, quando seus filhos saírem de casa, você vai ter a síndrome do ninho vazio. Eu nunca tive isso. Porque eu fui me ocupando com outras coisas e foi tão assim, né? que eu falava assim, poxa, agora meus filhos estão criados, né? Então vou me permitir fazer aquilo que eu realmente quero. Só que daí você começa a entrar numa fase que parece que você é uma pessoa egoísta. Porque assim, eu sempre, meus horários, né? Na época ainda andava com aquela agendinha assim de filho no carro, porque eu sempre trabalhei, sempre estudei, fiz 2 faculdades, várias pós-graduações, então estava sempre estudando e sempre trabalhando e cuidando de filho. Me casei com 16 anos, então assim, meu filho, tanto eu tenho 55, meu filho tem 38 anos, esse que mora na Austrália. Então assim, eu já comecei a vida jovem e cuidei dos filhos praticamente sozinho, que com 22 anos eu me separei. Então assim, minha vida era trabalhar, estudar e cuidar dos filhos. Então não sobrava tempo para esporte, né? E tanto quando eu aprendi a nadar, levando meus filhos para a escola de natação, aí um dia o professor falou assim, olha, acho que eu brilhava os olhos, né? Que eu falava assim, você olha com tanto interesse, você não quer aprender a nadar? Eu falei, acha, na minha idade eu consigo? Eu falei assim, consegue. Então eu nunca imaginei onde que o esporte me levaria em tudo isso, né? Ou seja, e você também se perguntou, mas na minha idade eu posso? Ainda bem que você teve uma pessoa que falou, claro que consegue. Sim. Né? E aí, quando eu aprendi a nadar, eu viajava com meus filhos, eles participavam de competição, depois eles pararam e aí eu fui desenvolvendo isso, participei de algumas competições de natação, assim, coisa tipo na cidade, piscina e tal. Mas nunca nem, imagina, eu morava no Mato Grosso, eu fui conhecer o mar, eu tinha mais de 18 anos de idade. Né? Então, por isso, assim, que no dia que eu fiz a natação, a competição no mar de 10 quilômetros, eu me senti tão integrada naquilo ali, tão grata por estar ali. Eu falei, gente, é uma coisa tão longe da minha realidade, né? E tão gostoso de fazer. Então, assim, sempre é hora de você se dedicar àquilo que você gosta, aquele sonho adormecido ali, né? De não achar o que está muito velho, que meu corpo não aguenta, ou eu estou gorda, ou eu estou magra. Sabe, não existe isso. Você coloca na cabeça, vai, se dedica. É onde eu falei que você pode até chegar numa hora que parece que você é egoísta, porque assim, muita coisa vai te tirar do foco. Marido, filho, as necessidades de outras pessoas. Então, hoje, assim, a minha família, quando eu fui fazer essa última prova agora, eu cheguei e falei assim, olha, eu vou me dedicar, então, assim, sexta, sábado e domingo era só para treinar, né? Trabalhava na sexta, meio período, e o resto era treino. Então, assim, não dá para você ter vida social, não dá para você sair, e que precisa muito do apoio da família, porque senão você não consegue. Então, assim, essa coisa de convidar para aniversário, fazer isso, fazer aquilo, só o estritamente necessário que eu ia, porque senão... e as pessoas começam a te respeitar, sabe? Começam a escuta. Quando que você vai ter uma competição? Porque a gente está querendo fazer isso. Porque assim, não dá para você tomar um vinho, sair, comer comidas diferentes, né? Tudo é treino, descanso, alimentação saudável para você ter uma boa performance, senão não encaixa. Vou ficar um pouquinho ainda na questão mais técnica para depois a gente ir exatamente para esse lugar onde você está indo, que é o lugar da disciplina, da superação, da perspectiva como pessoa dentro do esporte. Só uma dúvida minha aqui agora. Você disse que você já fez competição em vários lugares do mundo. Sim. É muito diferente para você fazer aqui ou fazer na Austrália ou fazer aonde seja? E por quais motivos seria essa diferença? Em 2015 eu fiz meu terceiro Ironman, foi em Cairns, na Austrália. E lá, a prova de Ironman, aqui acontece uma vez por ano em Florianópolis. Teve uma época que eles colocaram em Florianópolis e Fortaleza, mas como era muito quente, muito vento, os atletas sofriam muito, tinha muita desistência na prova. Eu, inclusive, fui classificado para um campeonato mundial no Havaí, na prova de Fortaleza, porque eu gosto de, quanto mais difícil, para mim é melhor. Só que eles tiraram. Então, no Brasil, a gente tem uma única prova. Nos outros países do mundo, quase que todo mês você tem. Então, quando você está competindo sempre, você tem melhor ritmo de prova. E a começar também de criança. Aqui a gente não, hoje, né, os pais incentivam mais as crianças. Que nem assim, na minha época, ninguém incentivava a fazer esporte, fazer isso, colocar para nadar, para pedalar. Lá, já de criança, já estão pedalando, já estão correndo, tem o incentivo da família, tem o incentivo do governo. E os equipamentos são melhores, suplementação é melhor, é tudo mais acessível, né? Entendi. Igual uma prova de Ironman aqui no Brasil, a inscrição é $800. $800 para a gente que vai converter para o real já limita muitos competidores que teriam condições de, né, ter uma boa performance no esporte, mas não tem
porque assim, o triatlo é um esporte caro. Eu ia te perguntar, é caro? É caro. É caro. E tem incentivo no Brasil? Não. Quando eu fui para o Campeonato Mundial em 2017, para o Havaí, meu filho falou assim, nossa mãe, que legal, agora você me leva de acompanhante. Eu falei assim, por quê? Eu vou ter que pagar 2 despesas? Não, o governo não vai te pagar. Eu falei assim, como assim, Bruno? Ué, aqui na Austrália, cada atleta que ele se classifica para um campeonato mundial, ele vai representar o país. Então, a delegação australiana, o governo australiano, ele paga a despesa do atleta de mais um acompanhante. E isso foi verdade, porque daí eu estava no Canadá, em Mont-Tremblant, num campeonato mundial do 70.3, que é um meio Ironman. E estava a delegação australiana inteira, tudo uniformizado, no hotel da prova, que é sempre o hotel mais caro. E eles tinham assim, o briefing separado, tudo para eles era um diferenciado. Ou seja, o atleta ele pode ter assim, a tranquilidade de só treinar e representar e fazer bem a prova dele. Aqui não, você tem que treinar, você tem que trabalhar, você tem que, às vezes, correr atrás, né, de um patrocínio para você conseguir, porque são provas caras. Então, não é a mesma tranquilidade, né? E elas já começam a competir de criança. Eu fui para a última prova que eu fui foi em 2019, em Nice, na França, foi esse campeonato também do 70.3. E uns dias antes, a gente estava em Paris pedalando, eu olhei assim, no meio do trânsito, uma coisa assim, inimaginável para a nossa realidade aqui no Brasil, principalmente Rio Preto. Uma família, tipo pai, mãe, 2 crianças, assim, tipo de 3, 4 anos, pedalando no meio do trânsito em Paris. O pai na frente, as 2 crianças, e a gente alugou aquelas bikes, e estava pedalando. Eu falava, gente, eu estava preocupada com o trânsito. E assim, a família pedalando tranquilamente, parava no semáforo, seguia, sabe assim? Eu falava, gente, a gente não tem isso aqui. Que pai e mãe que vai andar na Andaló com 2 crianças pequenas no meio do trânsito normal? Não tem. Então, esse deixa o teu mérito e o mérito de todos os esportistas brasileiros brilhar um pouco mais. Sim. Não jamais diminuindo o valor de todos os atletas do mundo inteiro. Mas quando você não tem incentivo, é mais difícil, é na raça, né? É muito maior. Falar em força interna, quando a gente pensa no esporte de alto rendimento e aí no atleta, se a gente tivesse uma balança com 3 lados e não só 2, eu fico imaginando eu aqui, que existe o peso muito importante da sua preparação mental, da sua preparação física e da preparação tecnológica. Então eu estou falando da sua bicicleta, eu estou falando da sua roupa, etc. Se você tem algum que pesa mais quando você pensa num campeão, ou tudo isso daqui tem que estar muito bem equilibrado, ou não, Paula? Tem sim. Se não tiver isso, eu posso estar preparada psicologicamente, maravilhosamente, que eu não ganho. Ou qualquer coisa nesse sentido. Não, tem que ter um equilíbrio, porque assim, não adianta você ter o melhor equipamento, né? Porque hoje tem bicicletas aí de 100 e poucos mil reais, porque que conta o grupo, o modelo, a facilidade que você tem, tudo eletrônico, então assim, é diferente. E só que se você não estiver bem preparada, né, tipo, não tiver treinado, o equipamento sozinho não vai fazer, né? Que às vezes o pessoal até brinca assim no meio do triatlo, então não adianta ter uma gaiola linda se o passarinho não sabe cantar, né, vulgarmente falando. Porque você tem que ter um equipamento bom, você tem que ter um preparo físico muito bom, que é essa conta de você descansar, de treinar bem, né? E fazer as atividades para agregar esse trabalho de força e tudo, e ter uma alimentação, ter o descanso e tudo. E principalmente o trabalho mental. Porque assim, chega na hora da prova, você se preparou, você treina ali 6 meses para uma prova. O Ironman, que acontece em um único dia. Pode dar tudo certo e pode dar tudo errado, e pode dar mais ou menos certo, mais ou menos errado, e você tem que ter ali um preparo psicológico para saber que a competição só vai terminar na hora que você cruzar aquele pórtico de chegada. Então, até lá, muita coisa pode acontecer. Você pode perder, você pode ganhar, você pode se superar e você pode correr atrás e não desistir, né? Porque o equipamento fura pneu, então não depende só de você, esse trabalho físico e mental. Depende do equipamento bom, de boa manutenção que você dá nele, para ele não te deixar na mão, ou nos treinos, ou na competição, sabe? Então, mas principalmente nas provas de ultra endurance, o psicológico acho que é 50%. Porque é muito tempo sozinha, muito treino sozinha. Porque eu fico imaginando, toda vez que eu tô aqui conversando com você, e eu de verdade acho que o esporte pode ensinar muito pra gente, por exemplo, do mundo corporativo.
E toda vez que eu penso em ter um alto desempenho na minha função, eu olho para quais são os atributos, conhecimentos, habilidades que vocês têm e para poder trazer para cá. E é claro que eu estudar, eu fazer um curso, qualquer coisa nesse sentido, ele é muito importante. Mas os desafios no dia a dia é tão grande que eu fico imaginando mesmo que se você não tiver onde buscar esse apoio psicológico, emocional, realmente você não consegue. E vocês fazem isso muito bem, vocês fazem essa preparação muito bem. Então a gente vai chegar exatamente nessa seara, que eu acho que é a seara mais interessante, porque diz respeito a qualquer pessoa, em qualquer lugar que ela esteja trabalhando. Uma vez eu vi uma treinadora portuguesa muito famosa, só que eu não lembro o sobrenome dela, mas é Suzana. E ela dizia que para você ser um campeão ou para você estar no topo, você precisa ter fome. Você precisa ter fome de ser campeão, fome de estar. Fome. Ela enfatizou muito a palavra fome. Eu acredito no que ela disse, mas eu imagino também que tenha que ter outros conhecimentos, habilidades, atitudes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso agora. Quem é essa persona? Quem é esse campeão? Ou quem é esse atleta de alto rendimento? Quem é ele dentro dessa questão de conhecimento, habilidades e atitudes? Você tocou num ponto sobre esse processo corporativo. Então, mesmo no meu dia a dia, eu faço muita ligação do esporte com a minha atividade como advogada. Né? Que é de você ali no dia a dia, você enfrentar desafios, você às vezes ter que estudar o adversário, ver o tempo que eles fazem e como eu tenho que estudar um processo, me colocar no lugar do outro, ou seja, do promotor ou da outra defesa ou da acusação, como que ele faria, o que eu posso fazer, já pensando se eu precisar entrar com recurso, né? O que é a minha estratégia, o que eu vou usar, o que o outro vai usar também em prol dos meus clientes. E no meu esporte tá a mesma coisa. Então, assim, se eu vou para uma prova que eu busco pódio, eu vou analisar como que são as outras atletas. Que nem quando eu comecei, eu nunca imaginei esse negócio de pódio, eu nunca pensei em performance, nada. Era para emagrecer e ponto. Qualidade de vida, né? Porque vira um círculo vicioso, uma alimentação saudável, uma qualidade de vida, um treino, porque senão uma coisa atrapalha a outra. E aí eu falei, poxa, eu tenho que estudar, ou se elas conseguem fazer isso, porque eu não tinha parâmetro, eu nunca tinha feito. Então eu tenho que ver o que elas fazem, ver mais ou menos o dia a dia delas, como que elas treinam. Então o que é possível você buscar, eu estudo isso daí. Porque assim, na hora que você, ali na hora da competição, você sabe que está todo mundo com fome, está todo mundo muito bem preparado, está todo mundo ali para se jogar. Mas, principalmente essas provas de Ironman, você se dedica meses, então todo mundo chega lá com vontade de vencer, tá todo mundo na mesma vibe, né? Então não adianta você falar, eu vou só para completar. Tem as pessoas que só querem completar a distância e tem aquelas que querem, que nem assim, essa treinadora aí, que comenta sobre isso, sobre a fome, e tem aquelas que assim, se você não tá afim, se você quer chegar no topo, você tem que viver essa jornada, para você chegar no topo da montanha, e lá também não é um lugar para você morar, né? Porque o ar é rarefeito. Então, você chegou, venceu, você volta para a terra e começa tudo de novo. Muito importante, fabuloso que você falou. falou. Então, é isso que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Eu fui para uma prova, eu venci, fui campeã, fui para o campeonato mundial, pronto, cheguei lá, agora vamos começar tudo a base de novo, sabe? Tira o ego, né? Então, deixa isso, porque assim, na hora que chegar na competição, tá todo mundo com essa mesma fome que eu tenho de pegar o pódio. E você tem que respeitar as adversárias, né? Mas chegou ali na hora da competição, cada um vai fazer o seu. Então você tem que focar naquilo que você está fazendo e esperar o melhor resultado. E se não for aquele resultado que você espera, que nem as minhas competições, já teve competição que saiu exatamente como eu queria e teve competição que deu tudo errado. Só que em vez de eu desistir, ficar cansada, falei, puxa vida, isso não é para mim, né? Que nem só a primeira vez quando eu fui lá na minha primeira long distance, o resto eu volto, não, se elas são capazes, eu também sou. Então, onde que eu tenho que melhorar, o que eu vou fazer, sabe, de você fazer a prova primeiro e se autoanalisar depois e trocar uma ideia com o meu técnico, olha, eu quero melhorar nisso, eu preciso, sabe, porque assim, tá sempre em evolução qualquer idade, né? Certo. Eu mudei de categoria, só que as mulheres também, elas vão subindo de categoria. E são mulheres, assim, tipo, no Brasil, que já começaram muito antes que eu. Né? Então, eu tô competindo, que nem a Fernanda Keller é o ícone do triatlo mundial, ela é da minha categoria. Nós vamos largar junto no Ironman de Florianópolis no ano que vem, que para mim, assim,
é uma coisa muito boa, de você, os seus ídolos chegar numa prova, ali durante a competição, se tornar o seu adversário, de você treinar tanto que você se permitir estar na mesma prova que seu ídolo. Então isso é muito, sabe, assim, para mim. Muito bonito, além de tudo. É. Eu imagino que a superação deve ser um dos elementos, ou o elemento, um dos elementos que eu imagino que é a disciplina também, mas a superação, para mim, pela perspectiva que eu faço até com o mundo corporativo aqui, é um dos elementos que faz parte da estrutura, é um pilar essencial para você pensar em ter alto rendimento em qualquer coisa que você faça. Eu queria que você contasse como que você supera, qual é o trabalho que você faz durante a prova. Primeiro como que você se prepara, qual é o tempo de preparo e quais são as ferramentas que você usa para se preparar mentalmente, principalmente agora, para essa competição. E como que você consegue se superar, o que você tem que abrir mão e o que você tem que acessar para continuar numa prova com tantas dificuldades e dor, especialmente. Como que você completa uma prova? Como que você se supera? Isso eu já faço até no meu treinamento diário, porque tem muita gente assim que faz a competição e tenta buscar isso lá no dia da prova. Eu já treino a minha parte mental, já nos meus treinos, eu treino o físico e o mental durante a temporada. Porque assim, no meu caso, né, que eu sou mulher, eu comecei aqui em 2012 em Rio Preto, não tinha muita mulher que fazia longa distância, então eu tinha que treinar com os meninos. Nem sempre bate as agendas, porque assim, cada um tem trabalho, tem família, tem tudo. Então eu tinha que ir para a estrada e pedalar lá, tipo, 4, 5 horas sozinha, né, sem segurança. No começo você fica insegura, que pode ter um assalto, pode ter uma queda, pode ter N situações que te tiram ali do foco. Então assim, eu procuro mentalizar coisas boas e já assim, falei, poxa, na prova vai ser eu comigo mesma. Então se eu tiver companheiros de treino, ótimo. Se não tiver, eu tenho que ir treinar sozinha. E meu corpo vai pedir para parar, meu corpo vai querer me boicotar. Eu falo, não, quem manda sou eu tenho que ter uma vontade indomável aqui, eu tenho que completar isso aqui, porque se eu não completar o meu treinamento, a prova vai ser muito mais difícil. Você treinando, se dedicando, superando as situações do dia a dia, a prova já é difícil, imagina se você não fizer isso, né? Então é muito mais difícil. Então assim, eu faço trabalho de yoga, né? Eu não faço presencial, que é uma coisa que eu ainda tenho muita vontade de incorporar no meu dia a dia, mas não dá para fazer tudo. Então eu faço pelo YouTube mesmo. Eu tenho uma terapeuta integrativa que a gente faz trabalho de visualização, trabalho de reiki. Então assim, tem umas coisas alternativas que te ajudam, né, a ter essa força mental. Mas o que te dá mesmo é ali no dia a dia, de você lidar com a situação concreta e não se deixar bater, sabe? Saber que aquilo faz parte do processo, faz parte da vida do atleta, faz parte de um trabalhador, né? Que você tem N planos, de repente você é demitido, de repente um processo não saiu como você quer e você tem que buscar alternativas para aquilo ali. E em nenhum momento você pensar em desistir. Nossa, isso não é para mim, nossa, isso está muito difícil, nossa, isso está doendo. Não. Na hora da prova eu penso assim, está doendo para todo mundo. Está muito vento, está vento para todo mundo. Está muito calor, as condições do tempo é para todo mundo. Só que assim, vence quem for mais rápido e quem for mais resistente mentalmente e fisicamente, né? Então eu sempre penso nisso. Tanto é que provas assim, eu saio, às vezes a pessoa assim, sai todo mundo na minha frente, eu falo, calma, né? Tranquilidade, faz o melhor que você pode. Sempre eu falo assim, eu posso fazer um pouquinho mais, é sempre assim, um momento presente. Eu posso fazer um pouquinho mais agora? Posso, não, estou já no meu limite. Se eu continuar nesse ritmo, eu vou quebrar. Então, vamos segurar um pouquinho, porque a prova dura o dia inteiro. Então, não adianta eu querer fazer ali, tipo, minha natação super rápida, né? Porque no triatlo você tem que ser consistente em nadar, em pedalar e correr. Não adianta você, eu sou top na natação, depois você arrasta no ciclismo e na corrida. Ou dá tudo que tem e quebra, que o pessoal faz, né? Dá tudo que tem na bicicleta, na hora que você sai para correr, você não tem perna. Então, tem que ter um equilíbrio. E isso tanto no meu dia a dia, que nem assim, eu treino, nossa, eu me dedico ao treino. Eu falo assim, só que eu não posso chegar tão morta em casa, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso ter energia para produzir, eu preciso estar com o cérebro bom para concentrar ali no meu processo, para não ficar pensando em outras coisas. Eu tenho que tirar, né, o barulho externo e focar aqui no que eu estou fazendo. E durante o meu treino também. Então, assim, eu sempre procuro concentrar naquilo que eu estou fazendo. Às vezes você não tem uma noite assim bem dormida, você tem uns problemas familiares, você tem problema de cliente. Então, assim, os problemas estão todos ali, mas se você deixar entrar na tua cabeça e falar, hoje eu não vou treinar porque
eu tô desanimada, ou eu tô cansada, não dormi bem, nossa, eu tô meio deprê, né? A pessoa me falou aquilo, eu tô remoendo aquilo. Não, esquece aquilo, foca no que você tem que fazer agora. Tipo, tanto no trabalho, né? Você chegou no teu trabalho, deixa os teus problemas familiares lá fora. É uma coisa meio batida, mas isso é real. Porque se você levar o trabalho para tua casa e as coisas de casa para o seu trabalho, entra em conflito, né? Se você não rende bem nas duas coisas. E no esporte também é isso aí. Se eu me deixar bater, não vai. Você sabe que eu fiz essa pergunta para você e aí eu estou unindo com a balança que você falou, que os 3 são muito importantes. Eu lembrei de um caso muito rapidamente aqui, que eu fico imaginando você no meio de uma corrida, por exemplo, lá nadando, e sabe aquela estafa chegou de uma maneira que você fala, agora eu vou morrer, né? Agora eu desisti. Mas você consegue. E o impulso que a gente consegue, pelo menos na minha experiência, foi muito a questão muito unida do técnico com o emocional. Uma vez eu fui mergulhar e eu estava mergulhando a 40 metros de profundidade e a pessoa entrou numa gruta e bateu a nadadeira dela no meu rosto. Tudo saiu. O óculos. Saiu a máscara, saiu o respirador, saiu tudo. E eu estava a 40 metros, não é pesado para chegar e subir, eu ia explodir no primeiro 10 metros. Sim. E eu fiquei tão desesperada, eu não sei, imagino que, será que vocês passam por esse desespero em algum momento? Nossa, eu não vou conseguir, que eu achava que ali era o meu último dia, aquele momento. Mas daí eu falei, não, peraí, eu sei alguma coisa. Aí eu me concentrei, a primeira coisa que eu fiz é procurar minha máscara, achei minha máscara, coloquei a máscara, falei, meu Deus, como que faz para desalagar essa máscara mesmo? Aí busquei nesse treinamento que você faz, que a gente faz, que é o treinamento. Por isso que treinar é muito importante, por isso que estudar é muito importante. Sim. Porque ele te dá esse estofo na hora que você precisa, né? Lembrei, desalaguei, falei, bom, agora vamos achar o respirador. E você tenta de um jeito que não vai, né? Aí eu olhei para trás, peguei, trouxe ele para frente, coloquei na boca, tudo no desespero, coloquei na boca. Eu falei, mas e agora? Eu vou assoprar, o que eu vou fazer? Lembrei que eu podia apertar. E respirei. Olha isso. Então, da maneira como você está me contando, trouxe à minha memória essa experiência. E eu vejo vocês passando por isso. Por isso que eu acho, só que vocês devem passar isso que eu passei inúmeras vezes, em inúmeras provas, que é o desespero do cansaço, é o desespero, porque o calor, a chuva, deve ser uma coisa avassaladora quando vocês estão treinando, né? Sim. Eu entendi, vê se eu estou correta, dentro de tudo que você falou, que a superação ela é composta de resiliência, de foco, sim, persistência. Exatamente isso. E saber o que quer, né? É. Eu vou chegar. Você saber que você tem força, né? Tem. A gente brinca que o Ironman, né, que é os 3.800, nadar os 3.800, pedalar os 180, correr os 42, é uma prova que tem para dar tudo errado ali no dia. Então, você treinou, você se preparou horas e horas de treino para um único dia dar certo. Só que assim, tem muitos que nem os triatletas profissionais, eles vão para fazer um tempo. Furou um pneu deles, se a parte mecânica não chega rápido ali para ajudar a resolver o problema mecânico da bicicleta, eles abandonam a prova, porque assim, é um desgaste desnecessário. Os amadores, você tem que falar, não, poxa, eu vim aqui, eu quero completar. Então, assim, eu já tive várias situações, tanto nos treinos quanto nas provas, e, assim, de você treinar, de mudar o equipamento, emagrecer, chegar completamente focada, tipo em Brasília. Foi um ano que eu cheguei lá para competir, que aí eu ganhei a prova, e me chamaram para esse campeonato mundial, mas eu não tinha levado, na época você tinha que pagar em dólar, em espécie, eu não tinha nem me preparado, nem sabia que existia isso. No ano seguinte, eu falei, puxa, e todo mundo assim, nossa, eu não acredito, você foi classificada e não vai. Porque assim, fica todo mundo louco, né, para ir. E essa prova do Iron 70.3, ela é uma prova itinerante, então cada ano ela acontece numa parte do mundo. Então é uma oportunidade que você tem para conhecer vários lugares. O campeonato mundial do Havaí é só no Havaí, que é do Ironman, né? O 800, 180, 42. Nessa prova de Brasília, eu falei, bom, então vou me preparar melhor. Eu vou lá para competir e vou me classificar novamente para o campeonato mundial. Cheguei, comecei a pedalar, nadei, saí. Comecei a pedalar, eram assim 3 voltas de 30 quilômetros. Na hora que eu fiz uma descida assim, meu pneu de trás da minha bicicleta furou. Eu falei, nossa, e assim, todo mundo que eu tinha ultrapassado, na hora que eu parei,
E o triatleta é fogo, ele já olha assim rindo, né? Tipo, puxa, menos uma, né? E já todo mundo passando, nossa, bateu aquele desespero. Eu falei, nossa. Aí tinha um pessoal, e tudo é cheio de regra. Você não pode ter vácuo, tipo assim, você não pode pedalar atrás de outro ciclista. E você pode ter ajuda na prova só da organização, só dos mecânicos da prova. E tinha um pessoal parado, e eles estavam com colete. Ele falou assim, desce da bike, eu já desci. Já tirei a câmara de ar ali que você carrega, eu sei trocar o pneu, você tem que se preparar para isso. Ele falou, deixa que eu troco, a gente já foi tirando a roda traseira, trocou o pneu, montei na bicicleta, na subida e continuei. Eu falei, puxa, eu preciso recuperar aí uns 10 minutos, que demorou, né, para trocar. E fui, pedalei. Na hora que eu cheguei para correr, porque assim, você faz uma transição e você tem que trocar. Você tira o capacete, tá lá o óculos, o tênis, né, e um boné e tal. Minha sacola não estava lá. Eu já comecei ali, bateu aquele desespero. Eu falei, moça, minhas coisas não estão aqui. Ela falou assim, não, você foi penalizado. Eu falei, como, moça? Eu leio o regulamento, eu assisto todo o congresso técnico, eu não fiz nada de errado. Não, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, não, moça, não é possível. Aí você começa, eu emagreci, eu treinei muito para essa prova, não é possível que isso está acontecendo comigo. Ela, calma, moça, calma. Aí ela foi lá, falei, vamos descobrir, você tem que... Aí ela já ligou, como você tem que ficar parada, 10 minutos, colocou o timer lá no computador. Eu falei assim, eu posso pelo menos ir no banheiro, você tem que ficar em pé, parado. Pode ir no banheiro. Gente, aí eu fui no banheiro só para chorar à vontade. Aí chorei assim, tudo. Aí a moça falou assim, eu vou descobrir por que você foi penalizada. Então eu falei, moça, porque assim, eu estou inconformada, porque eu procuro fazer tudo tão certinho, seguir todas as regras, não sei o quê. Aí ela falou, olha, porque você teve uma ajuda para trocar o pneu da bicicleta. Eu falei, moça, mas era alguém da organização. Não, era da organização, mas não era o mecânico da prova. Eu falei, nossa, aí tem que se conformar. Aí eu falei, já perdi muito tempo, porque assim, eu perdi tempo na bicicleta, perdi tempo ali, 10 minutos parado. 10 minutos a pessoa já está 2 quilômetros à minha frente na corrida, né? 2 quilômetros e pouco. Eu falei, bom, Marius, agora você vai correr com o que der, reúne toda a tua dignidade, corre e faz o melhor que você puder. E fui. E assim, só que já conformada que eu já tinha perdido a vaga. E tinha umas meninas de trancinha assim, e ela passava por mim, eu concentrada na minha prova, concentrada no percurso, ela olhava para mim. Eu falava assim, eu acho que essa moça é da minha categoria. E assim, foi a primeira volta, na segunda, na terceira volta, eu olhei assim, lá na frente uma trancinha. Eu falei assim, eu vou buscar essa menina. Se eu perder, porque no campeonato, para você se classificar e para você ter pontos para essa classificação mundial, é de acordo com o tempo que a primeiro lugar faz, e se você chegar a 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos depois, você vai perdendo pontos. Então, é a somatória de pontos para você estar lá. Então, eu vou correr rápido para eu ficar perto dali de quem, né, vai ter o primeiro lugar, eu perco menos pontos. E fui buscando. Quando eu vi assim, a gente entra, vai correndo e você entra num funil que você já vai para o pórtico. E eu vim assim, correndo, eu passei por ela, assim, voando. Eu falei, agora vai ser cotovelo com cotovelo, né? Porque todo mundo quer pegar a vaga ou quer chegar ali um pouquinho mais rápido. E aí eu passei por ela, assim, voando. E passei, falei, puxa, pelo menos eu fiquei feliz. Não foi o resultado que eu queria, mas eu fiz o melhor que eu tinha dentro das condições que eu tive nesse dia. Aí no final, ainda peguei o pódio, fiquei em segundo lugar. A primeira já estava classificada, ainda fui classificada para esse campeonato. Acabei sendo classificada para o campeonato que eu queria pegar a primeira. Eu falei, não, mas assim, no dia ali tudo pode acontecer. Então você tem que, né, agradecer e se forçar a fazer o melhor que dá. Porque se eu tivesse desistido, corrido mais ou menos, você perde tudo. Então assim, eu falei assim, eu tenho que lutar até na hora que eu cruzar aquele pórtico. Passou o pórtico, aí eu vou pensar o que poderia ter feito, de prestar mais atenção, sabe? De não ter ajuda de ninguém, você tem que resolver sozinha ali. E várias provas assim que eu tive, né, tudo esses perrengues, e que vai se superando, isso vai te fortalecendo cada vez mais. Você sabe que você não dá para entregar, não dá para amarelar, não dá para ter desculpa, né? Você, ai, eu tive 2 pneus furados, por isso que eu fui mal. Não, tá? O pneu furou, mas eu posso terminar a prova, não pode ser o melhor resultado, mas eu posso fazer o melhor que dá ali naquele dia. Não, e foi um Então, super resultado, porque foi. Você passou tudo isso E ainda foi, E aí você aprende, né, mais a prestar mais atenção para realmente não ter ajuda de ninguém, mesmo que a pessoa ofereça e fale, não, pode deixar que eu resolvo, que depois quem é penalizado é você. Mariusa, eu tô achando desse papo tão gostoso, e eu já aprendi tanta coisa que a gente pode aplicar, né? Porque a gente tem que observar quais os caminhos que
como a maneira como vocês pensam. Mas, como o nosso tempo está acabando, eu quero te fazer mais 3 perguntas. Primeiro, se você tem ídolos fora do esporte. Depois eu quero saber de você que você conte a história mais emocionante que você já viveu ou viu dentro do esporte. Ah, tá. Ídolo, eu tenho, tipo, a Fernanda Keller, que é assim, o ícone que começou no Brasil, né, que trouxe o triatlon para o Brasil, mas é dentro do esporte. E fora, assim, sabe, eu tenho pessoas que eu admiro muito, que eu gosto muito, assim, pela postura de vida, por tudo que faz, e tem muita gente, então, mas a minha mãe. Que lindo! Aí. Porque, assim, tipo, é uma pessoa que batalhou muito na vida, com 18 anos tinha 3 filhos pequenos, no Mato Grosso, enfrentou várias situações, então, assim, para mim... É uma mulher de alto rendimento. Muito. Não é isso? E uma situação que você fala no esporte. Bom, eu vivi 2 situações, assim, no esporte. Uma foi em 2017, que foi onde eu tinha o melhor equipamento, que eu tinha comprado, tinha trocado de bicicleta, roda de competição, que é roda de carbono, é tudo equipamento mais caro. Fui preparada para a prova, né? E eu queria me classificar em Florianópolis, que eu acho que era a 4ª ou 5ª vez que eu estava indo em Florianópolis, e sempre tinha dado algum perrengue, de furar 2 pneus, furar um, ou tomar uma pesada na cara, na natação, perder o óculos, eu correr, assim, você... fazer toda a prova enxergando um olho só, enfim, tinha várias situações que aconteciam. Em 2017, eu fui para fazer a prova perfeita. Cheguei na sexta-feira, alugamos um carro, fomos para a prova. Aí eu fui lá, busquei o kit, vi o congresso técnico, voltei para o carro, falei para o meu marido, eu quero montar a bicicleta, que eu já quero dar um treininho aqui em Jurerê Internacional, e para depois a gente vai para o hotel. Então eu quero dar um pedal para testar a bike, né, que você leva ela desmontada. Na hora que eu cheguei no carro, não tinha absolutamente nada no carro. Roubaram todo o meu equipamento, toda a minha roupa, a roupa do meu marido. Eu fiquei assim, com a bolsa que eu estava, porque eu precisava do documento para pegar, né, o kit, e com o kit da prova. Então, assim, eu não acreditava. Eu falava pro meu marido assim, Tess, eu acho que a gente está no carro errado, não é possível. Porque, assim, você parece que fecha o teu mundo ali. Eu falo, não é possível, gente. Tudo que eu tinha de equipamento do triatlo para nadar, para pedalar e correr estava aqui, né? E aí roubaram tudo. Eu falei assim, e agora? Na sexta-feira, aí eu fui para a delegacia em Jurerê Internacional, tem mais de 90 câmeras naquele bairro. Não tinha uma câmera que pegou ali para ver, né, o roubo, nada. Aí eu fui para a delegacia, enfim, passei o dia inteiro sem almoçar, sem nada. E quando foi no final da tarde, quando a gente terminou umas 4h30 de toda a parte burocrática, meu técnico chegou e falou assim para mim, e agora? O que você vai fazer? Eu falei assim, olha, se eu tiver uma bike, uma mountain bike, uma bike pesada, que é só de terra, eu faço a competição. Eu preciso do meu corpo, eu estou intacta, a cabeça pode não estar ali muito boa, estou, né, chateadíssima por tudo, pelo prejuízo financeiro que eu tive, por todo o meu equipamento que você apaixona pela bicicleta mais do que pelo carro. E aí ele falou assim, olha, então vamos tentar, né? Aí a gente chegou para almoçar, o pessoal já estava sabendo, uma reportagem foi lá fazer a reportagem. As pessoas, e aí, roubou, não sei o quê. Resumindo, um me emprestou uma meia, outro me emprestou um macaquinho. Eu fui falar com o organizador da prova para, pelo menos, assim, o gel, meu suplemento que eu uso na prova, que você usa, tudo que você vai consumir de alimento durante o dia, você leva com você. Tinham levado tudo embora. Então, assim, aí me emprestaram uma bicicleta masculina, que era maior que eu, a bicicleta. Um tênis, eu corri com um tênis de passeio mesmo, que eu estava no pé, né, que eu viajei com o tênis. E fiz a bike, tudo emprestado, consumindo tudo que tinha na prova. Quando você passava naqueles viadutos lá em Florianópolis, a bike, ela caía o clipe, que é a parte que você fica apoiada, ela caía, eu tinha que puxar para cima, continuar pedalando, parar a bicicleta, erguer e continuava pedalando. Lógico, na hora que eu estava nadando, eu peguei roupa emprestada para pedalar, para nadar, para correr. Eu falei assim, puxa, aí começava a vir o choro, eu falava assim, engole o choro, foca na prova. Você não vai resolver nada de problema aqui agora. Continuei nadando, continuei pedalando. No final, ainda fiquei em segundo lugar na categoria. E assim, consegui ainda baixar o tempo e consumindo tudo, só o que eu oferecia na organização da prova, sabe? Tipo, laranja, Coca-Cola e não sei o quê. E uma coisa que a gente aprende de todos os atletas, que você nunca deve consumir nada novo, nem usar nada novo no dia da competição. Né? Porque você imagina, você ficar 6 horas em cima no selinho ali da bicicleta. Tem assadura, o pé você cria bolha. Então, nesse dia, colocou tudo assim contra tudo aquilo que as pessoas pregam, né?
porque eu usei tudo novo, tudo diferente, tudo que era dos outros, tamanho diferente, não tinha nada que era o meu tamanho, nem a roupa, nada. Tipo assim, eu uso o tamanho PP, usei uma roupa G. Então, assim, tudo fora. Então, isso, assim, me demonstrou, quando eu terminei, eu falei assim, bom, efetivamente eu gosto do esporte. Se eu tiver as condições de fazer, eu vou fazer. O que eu preciso é meu corpo saudável, né, e minha mente boa ali, focada naquilo que eu estou fazendo na hora. E o segundo momento foi agora nesse Ultraman Brasil, porque eu treinei muitas horas sozinhas aqui em Rio Preto, assim, era 7 horas de pedal, 8 horas de pedal, 55 quilômetros de corrida correndo sozinha pelas estradas, aí por tudo. No segundo dia, então no primeiro dia eu nadei, eu tinha medo da natação, nadar 10 quilômetros no mar, porque eu nunca tinha nadado. Nadei bem, cada atleta tem que ter um caiaqueiro do lado e tal. Saí para pedalar, pedalei e voltei bem. No segundo dia, era tanta subida, porque assim, é Rio Santos. Então, aquele trecho de serras lá, né? A gente vai para Ubatuba e volta, vai até perto de Angra dos Reis e volta, vai a Ubatuba novamente, volta, chega em Paraty, dá os 276. Eu já estava ali, já assim, simplesmente esgotada de tanto vento contra, numa subida. Eu tinha 12 horas para completar a prova. Eu virei assim para o meu marido, então tem um carro de apoio que fica atrás de mim, que eles não podem me dar vácuo, né, que é cobrir o vento. Eu falei assim, será que vai dar tempo? Eu falava assim, Marilza, mais um pouquinho. E as pernas assim, até tremia de fazer força na subida e o vento empurrando. Aí eu falava assim, eu olhava o relógio e falava, gente, não, acho que não vai dar tempo, não é possível, mas eu preciso lutar, eu preciso... Aí até o fim, e fui, perguntei para o meu marido e para o meu filho, falava assim, vocês acham que dá tempo? Porque assim, chega uma hora do dia que você perde a noção de tempo, sabe? De quanto tempo você já está ali durante a prova, o relógio, tudo, é tudo marcado. Mas aí, na hora que a gente subiu, que desceu, estava um dos organizadores da prova, que é o Alexandre Ribeiro, esse cara já foi 6 vezes campeão mundial dessa prova de Ultraman. Eu falei assim, você acha que eu tenho condição de chegar no tempo? Eu falei assim, vai na fé, monta na bicicleta, tira as caramanholas nas subidas e coloca na descida para você aproveitar o vento, porque como eu leve, então na descida você perde muito, né? E aí eu fui nessa briga mental, aí assim, veio uma força que eu falava assim, gente, eu preciso, literalmente, que o universo energiza minhas pernas, eu preciso de uma força aqui e agora, que eu preciso lutar. Eu só preciso terminar essa prova dentro do tempo que amanhã eu me garanto na corrida. Eu pensava assim, eu preciso ter o pé no chão, mas eu preciso terminar no tempo, senão eu sou desclassificado. E aí foi aquela briga, sabe? Eles gritando atrás de mim e assim, aquela energia boa, eles colocaram até uma música mais alta no carro, aí cada atleta tem a Polícia Rodoviária Federal, porque o trânsito não é fechado, você compartilha o trânsito com os outros carros. Imagina na estrada, e a PRF ali do lado, eu fazia aquelas curvas, ele me protegendo ali, sabe? Então, assim, foi um trabalho conjunto dos meus staffs, da PRF. Na hora que eu cheguei, que eu parei a bicicleta assim, eu tremia inteiro. Eu falava, gente, eu não acredito que eu consegui. Aí eu terminei 11 horas e 46 ainda, eu tinha 12 horas. O PRF, ele vibrava, sabe? Ele buzinava a moto desde na hora que a gente entrou assim em Paraty, já aquela buzina assim. Aquilo arrepiava, eu falei assim, puxa, que bom que eu não desisti, que bom que eu acreditei mais um pouquinho, que bom que eu me forcei mais um pouquinho. Na subida eu pedalava em pé e descia. E assim, você tem que ter muita habilidade técnica nas subidas e descidas e curvas, né? Coisa que a gente não tem muito aqui, que as europeias têm um grande diferencial nosso. E aí, quando eu saí para correr no dia seguinte, aí eu já estava feliz, já corri esses 84 quilômetros, nessas 9 horas correndo, subidas e descidas em Paraty, que eu só agradecia, assim, extremamente concentrada a lidar com a dor, meu pé, como a gente já saiu com garoa, o pé, assim, você fica aquelas bolhas de sangue, bolhas entre os dedos, você pisa assim, você está com o pé até dormente de tanta dor, só que você fala assim, abraça a dor, é meio paradoxo, né? Abraça a dor e deixa ela aí e concentra que você vai terminar. Meu pé não vai cair por causa de umas bolhas, então eu tenho que terminar. E assim a gente foi. E eu vou te falar o que eu traduzi como emocionante nessas duas histórias que você contou. Na primeira, é claro, fazendo um resumo, para mim o que emociona é entender que mesmo na competição a gente pode cooperar. Sim. Você teve a cooperação das solidariedade pessoas. das pessoas. Isso é muito legal. Na segunda é a força da equipe.
O que uma equipe não faz? Faz, não é verdade? porque é por isso que verdade. fala, você não faz uma prova dessa sozinho nunca. Faz. Você precisa das outras pessoas, de apoio de outras pessoas. Assim. Que delícia! Hoje eu espero sair aqui assim, com alto rendimento, mas eu já saí só de estar aqui conversando com você. Nosso tempo está acabando, eu preciso fazer uma última pergunta antes de você deixar a mensagem para eles. O nosso podcast chama Bossa Nossa. A palavra bossa tem inúmero significado, dentre eles aquele que, aquela característica que é só tua ou daquela coisa. Para você, qual é a bossa de uma pessoa que busca alto rendimento? Não importa o que ela faça. Qual é a bossa? Dedicação, disciplina, constância. É de você fazer sempre ali. Não adianta você fazer hoje, semana que vem. Não, você tem que ter disciplina, fazer com vontade ou sem vontade, com dor ou sem dor, logicamente, respeitando o teu corpo, né, os limites dele, para você não ter lesão. Mas você vai acordar cansado, vai acordar com dor muscular. Então, assim, ter disciplina em tudo que você faz, seja no trabalho, seja no esporte. Ter uma constância para fazer e se dedicar àquilo ali, né? Que nem nessa prova desse Ultraman, eu pensei naquela prova e na linha de chegada durante 7 meses, todo dia que eu acordava. Porque quando você tem que ter um certo currículo para ser convidada a fazer essa prova, você passa pela entrevista pelos organizadores, que dura 2 horas a entrevista. Uma das perguntas assim, que ele te faz é assim, você tem noção que tem risco de morte nessa prova? Você engole seco e fala, bom, isso que eu quero, né? Só que assim, eu fiquei 2 dias sem dormir, pensando se eu não estava sendo muito atrevida, muito louca em fazer aquilo. Só que assim, eu falo assim, eu vou acreditar no meu técnico que ele vai passar. Eu acredito que eu vou ter a disciplina para cumprir todo o meu treinamento. O resultado, eu quero, obviamente, se eu me dediquei, eu quero completar essa prova para ser merecedora de ser chamada de Ultra-Uma, né? Ultraman. Mas eu preciso me dedicar, eu preciso ter essa disciplina, eu preciso ter essa constância. Então, assim, imagina, eu treinei, a prova ia ser em abril, foi para agosto, de agosto para outubro. Então, durante todo o período de chuva, período de frio que a gente teve em Rio Preto, sempre assim, estava todo mundo dormindo, você sai de madrugada de casa com tudo escuro, as ruas escuras. Eu estava lá sozinha na represa, eu estava sozinha nas estradas, treinando. Às vezes meu marido ia para levar água, uma coisa ou outra. Mas sim, você tem que contar e saber que a responsabilidade é sua. É uma escolha sua para você fazer o esporte, o trabalho que você quiser fazer. Se você escolheu, não adianta culpar marido, filho, tempo, trabalho, porque você vai arrumar um jeitinho de ter a disciplina e fazer aquilo que você quer fazer. Disciplina. É. Marilza, eu amei, de verdade. Nossa, foi assim, uma delícia. A gente está se conhecendo aqui agora e eu fico muito orgulhosa de poder te conhecer e escutar toda a história que você contou. Então agora eu peço que você se despeça deles, deixa a mensagem que você quiser deixar e fala para eles como continua te acompanhando. Eu tenho o Instagram, né, que chama Iron Marilza. E para mim, assim, foi um prazer muito grande conversar com você, de pessoa que se interessa pelo esporte, né? Porque são tantas vertentes, porque assim, não é você só chegar lá no dia e fazer a competição, né? O trabalho duro é feito nos bastidores mesmo. E compartilhar dessa experiência é muito legal. E assim, dizer para a mulherada, para os homens, para quem quer que seja, que o dia de começar é hoje, né? E se você se propõe a fazer uma coisa, se você acredita, isso não é frase feita, não é autoajuda, nada. Se você acredita e você quer, você encontra meios dentro de você mesma para você ir lá conseguir fazer, mas você tem que querer muito, você tem que se dedicar para isso, que os resultados vêm. Muito obrigada. Obrigada. Bom, do meu lado aqui, eu espero profundamente que você tenha gostado, assim como eu, que esse momento aqui tenha sido um momento muito produtivo para vocês também. Vocês sabem que a gente está aqui no estúdio da Mãos da Terra, esse estúdio lindo dessa marca que eu sou simplesmente apaixonada. Só para lembrar, aperte o sininho, dê um like, faça comentários para que esse episódio chegue para mais gente. E alguém está tentando falar alguma coisa? Se inscreva no canal. É isso daí. Tá bom? Beijo para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.